Boa noite, acadêmicos. Olá, boa noite. Graça e paz, paz do Senhor, paz seja convosco. Estamos mais uma noite de quinta-feira, aqui pela Uninterpolo de Chapecó, realizando mais uma live, mais um bate-papo interativo com você que está nos acompanhando por essa live. Nesse dia de hoje, nós estamos com a presença mais do que ilustre. Estamos recebendo aqui na nossa sala de bate-papo o nosso colega, nosso aluno de teologia, Flávio. Flávio, que está bacharelando em teologia, está nos finalmente, né? Quase finalizando o seu curso. Também temos a satisfação de receber hoje no nosso ambiente virtual para conversar conosco também o PhD em Bíblia e doutor em Direito, doutor Jeremias Irasoque. Para nós é uma grata satisfação tê-lo aqui conosco, doutor Jeremias. Prazer em recebê-lo. Agradecidos, não temos palavra para agradecer a sua presença aqui. E queria já lhe passar a palavra para suas saudações iniciais. Muito bem-vindo. Boa noite a todos. Meus cumprimentos à grande equipe Uninter, que com certeza estão nos assistindo, em especial ao orientador de teologia da Uninter, professor especialista Clebson Schneider, quem nos dá a honra de compartilharmos esta live juntamente com a sua pessoa. Meus cumprimentos também ao acadêmico Flávio, que está presente, bacharelando em teologia. É uma satisfação conhecê-lo e estar participando juntamente convosco nesta oportunidade. Meus cumprimentos também ao coordenador dos cursos de Teologia e Ciências da Religião, aos professores e também aos acadêmicos, a quem é dirigido esta live nesta noite, os acadêmicos do curso de Teologia e de Ciências da Religião. Também aos teólogos participantes e meus cumprimentos aos juristas que estão participando e aos demais participantes. Obrigado. Que bom, doutor Jeremias, para nós é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Já me dirijo a você que está acompanhando a nossa live, que está já participando conosco. Eu quero pedir que você compartilhe esta live, comente, que ao você comentar, e mande as suas perguntas, nós estaremos aqui repassando as suas perguntas para o doutor Jeremias, tanto na área da teologia, né, ciências da religião, nós temos aqui um especialista, um PhD em assuntos bíblicos, e também na área do direito. Hoje nós vamos dirimir algumas dúvidas desse período de pandemia que estamos vivendo, né, da Covid-19, e alguns decretos que o governo do estado e também a prefeitura municipal decretaram quanto à realização de cultos. E aí nós estaremos dirimindo algumas dúvidas a você que está chegando, nosso muito bem-vindo. Fique conosco até o final desta live, interaja, curta, compartilhe nos seus grupos e vai ser bênção de Deus. Jeremias, já aproveitando a sua presença aqui conosco, não só eu, como a maioria das pessoas, gostaríamos de saber como é que foi o seu encontro, o seu despertar com a teologia, né? O seu estudo em si, né? A partir do instante que o senhor se encontra com a teologia, com o Deus da Bíblia e os seus estudos em si. Conta para nós um pouquinho da sua experiência de fé. É uma pergunta um tanto difícil para responder, mas nós vamos, de maneira prática, simples, tentar responder. Meu encontro com a teologia começa
ainda na minha juventude, início da juventude, há mais de 20 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho de missão voluntária no estado do Rio Grande do Sul. E, ao final do dia, eu fui convidado pelo pastor presidente, que era teólogo. Ele me convidou para ir na sua casa jantar. Sim. Chegando lá na sua casa, enquanto a esposa dele, a pastora, preparava a refeição, ele me mostrou o seu material. Trouxe para mim uma caixa de camiseta, porém não tinha camiseta. Tinha diplomas e títulos, cursos dos mais variados. Ele me mostrou todos, eu fiquei lendo, observando, analisando aquela quantidade de certificados e de diplomas que ele me mostrou. Fiquei analisando todos os diplomas, fiquei assim, maravilhado. Daí depois, por último, ele me trouxe um outro diploma e dizia lá, bacharel em teologia. E ele me mostrou o histórico, 50 disciplinas que ele havia cursado. E ele disse assim, Jeremias, você é um bom menino, você tem uma boa oratória, tem um bom conhecimento bíblico, mas te falta algo, te falta um complementar, te falta o conhecimento. Eu aconselho para você, faça um curso de teologia, de preferência um bacharelado em teologia. Eu fiquei pensando a partir daquele dia no conselho daquele pastor, daquele teólogo, e nunca mais me saiu do coração o que ele me falou, né? Você é um ótimo orador, mas te falta uma coisa, te falta conhecimento teológico. Então, a partir dali, eu comecei a despertar pelo estudo teológico. Só que não foi fácil, o conhecimento foi difícil. Eu era missionário, não tinha salário, eu trabalho voluntário, ganhava alguma contribuição da população eclesiástica, mas dava para manter-se. E meu primeiro curso foi um desastre. Eu iniciei, fiz uma disciplina só e não consegui pagar mais, não consegui complementar o curso. Bom, para completar a história, meu primeiro curso de teologia eu comecei em 2004. Na época, os primeiros cursos à distância, era bacharel em teologia à distância, não reconhecido pelo MEC, curso livre, mas eu ingressei e concluí ele no final de 2016. Foi meu primeiro curso teológico, bacharel em teologia. Pensa que eu era feliz, colocava aquele diploma na parede do meu quarto, né? Porque eu não tinha casa ainda, tinha só meu quarto. E eu colocava na parede do quarto e olhava todo dia. Pensa, agora sou bacharel em teologia, né? Para mim foi o máximo aquilo, né? Foi uma experiência muito interessante. A partir de então, eu continuei os estudos até que eu cheguei no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e lá, então, eu pude fazer o reconhecimento pelo MEC. Na época de a complementação, né? Não sei se vocês estão lembrados, a complementação de teologia, que é chamada linguagem técnica convalidação. Então, você faz a convalidação por uma faculdade que tem o curso reconhecido, e depois você faz a validação desse curso por uma universidade. Foi o que aconteceu. Eu fiz a convalidação pela Faculdade Evangélica do Piauí e depois a validação pela Universidade de Iguaçu, que é no Rio de Janeiro. E assim, meu primeiro curso teológico está pronto. Curso livre, convalidado, validado, reconhecido pelo MEC. Pensa que eu era feliz, né? Foi uma vitória muito grande. E aí, claro, o sonho inicial do curso de teologia, eu gostaria de ser pastor, né? Mas depois eu descobri com o conhecimento que o pastorado, por exemplo, na nossa denominação, depende de um chamado ministerial, daquele
conhecimento da liderança, o chamado deles. É diferente, por exemplo, em outras denominações, que a pessoa se forma bacharel e ele já é nomeado pastor. Então, a nossa denominação é um pouco mais diferente. Mas, mesmo assim, eu não fiquei triste, não fui nomeado pastor, mas disse assim, sou teólogo e ninguém barra meus estudos, eu vou continuar. E continuei estudando, e aí fiz mestrado, fiz doutorado em teologia, fiz pós-doutorado, não me contentei só com pós-doutorado em teologia, fiz doutorado em ciência da religião, pós-doutorado em escatologia, PhD em Bíblia, PhD em História de Israel, PhD em História da Igreja, e aí fui indo, não vou contar tudo, senão vou perder o tempo aqui, né? Sim. Então, essa foi a minha experiência inicial, sabe? O conhecimento de Deus, ele nunca para, eu continuo estudando, e eu digo uma coisa, o meu lema, enquanto eu puder, eu vou continuar estudando a teologia, porque nós conhecendo mais a Deus, nós seremos melhores pessoas. Com Essa é a minha certeza. experiência básica da teologia. Com certeza, doutor Jeremias. É até bom a sua palavra de testemunho, de incentivo para aqueles que estão nos acompanhando hoje, porque na nossa caminhada nós encontramos muitas dificuldades, né? E o senhor é uma prova viva de superação acima de tudo. Nós já temos alguns convidados aqui conosco, alguns colegas que estão entrando, está já nos acompanhando a nossa gestora do polo aqui de Chapecó, Andréia, mandar um abraço para a Andréia. Também temos o Vanderlei, que também já deu o seu boa noite aqui para nós. Até vou colocar na tela de novo o comentário dele. Já nos deu boa noite, seja bem-vindo. Já temos uma pergunta e uma participação aqui que eu quero dirigir ao senhor. Até vou colocar na tela, ver se o senhor consegue ver. E da Prof. Giane, né? A Prof. Giane está lhe perguntando, quero lhe fazer a pergunta dela. Como conciliar a vida teológica? Consegue Sim, ver? estou vendo, obrigado. Dentro do mundo jurídico, são muitos confrontos? O que o senhor pode nos dizer disso? Um abraço, Prof. Giane, nossa coordenadora do polo aqui, Chapecó. Boa noite, professora Giane, coordenadora do polo da Unita Chapecó, obrigado pela sua participação. É uma pergunta bastante profunda, né? Como conciliar a vida teológica dentro do mundo jurídico? Não é fácil, né? O mundo jurídico é um mundo diferente e o mundo teológico é outro mundo. São mundos totalmente opostos. Mas não é impossível de isso acontecer. Tá? Existem alguns confrontos, muitos confrontos. Tá? Por exemplo, olha, um dos confrontos bem simples que nós podemos dizer. Tá? Quando eu estudei teologia, quando me formei, eu aprendi que a vida está acima de tudo. Então, a vida deve ser preservada em todos os sentidos. Tá? Inclusive, por exemplo, a vida do feto e tantas coisas. Tá? Aí, quando eu cheguei lá no direito, a gente vê que o direito é diferente. Tá? O direito, por exemplo, em alguns momentos, a vida é dispensada para o direito. E aí, como ponderar isso? Mas depois eu fui entender que o direito regula as relações entre as pessoas. E a teologia não. A teologia estabelece a realidade da ordem estabelecida por Deus para a vida. O que Deus realmente quer. Então, a gente vai aprendendo a conciliar essas coisas. No começo foi difícil, mas depois a gente entende. Até mesmo quando, por exemplo, eu trabalhei como assessor de promotor de justiça no estado do Paraná, e a gente teve que aprender a conciliar essas coisas. Você fica analisando a questão dos crimes, você tem que condenar uma pessoa. Por exemplo, para nós na teologia, se uma pessoa nos ofende e ela vem arrependida e nos pede perdão, nós perdoamos. E morreu ali a situação. No direito, não. No direito penal não é assim. A pessoa vem, chora, pede perdão, implora socorro e misericórdia, não tem. Você fez o crime, cometeu um ato ilícito, você só vai escapar dessa situação, só vai receber realmente o perdão judicial
se você cumprir a sua penalidade. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a conciliar. É difícil, mas ajuda bastante a compreensão de um ao outro. Há momentos que a gente pode entender que Deus está presente, iluminando os homens na confecção de certas leis. Você percebe claramente Deus iluminando o legislador que fez aquela lei. Ele está preservando a vida, ele está preservando uma instituição, ele está preservando alguém. Então, você consegue conciliar dessa forma. Então, precisa ter mente aberta para poder conciliar. Por exemplo, eu já dei palestras na igreja em que os membros me pediram, eram alunos, teólogos, professores, pastores, sim, eles me pediram assim, como que você me diz tal lei, ela está ofendendo a fé religiosa. Daí eu disse para eles, não, mas isso não é a lei, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, na falta de lei, eles têm que decidir, e eles decidiram, e a autoridade deles deve ser observada. Nós, como jurista, vamos ter que observar o que foi determinado pelo STF, dependente de ferir a nossa fé. Então, percebo que não é fácil, mas a gente tem que conciliar. Uma coisa é certa, né? Sim, a Bíblia diz que nós devemos obedecer a Deus e também obedecer aos homens, às autoridades públicas. Então, enquanto a autoridade pública não estiver acima da lei de Deus, você deve obedecer. Então, é uma questão isolada, era um grupo que o STF tinha se posicionado, embora fosse contrário à igreja, essa lei, ou melhor, essa decisão era importante para esse grupo isolado da minoria. Doutor Jeremias, já emendando, já que nós entramos na área do direito aí, também já quero cumprimentar aqui o Mariel, que é o esposo da Andréia, né? Que também são os gestores aqui do nosso polo. Já emendando na área do direito, já que o senhor começou a falar sobre o direito, nos conte a sua experiência. O senhor contou a sua experiência com a teologia, seu início na vida acadêmica, teológica, seu contato com a Bíblia. Como é que foi o seu encontro com o direito, né? E o senhor tem algum conselho, dica para quem deseja ingressar nessa área que, para quem olha de fora, parece ser uma área tão difícil, né? Muito bem, né? Conselhos são o que não faltam, né? Vocês me colocam hoje numa situação difícil, dar conselhos aqui, né? Bom, mas tudo bem, vamos cumprir com a nossa missão de aconselhar. Como que eu me identifiquei com o direito, como que me encontrei, como que descobri o direito. É uma história interessante. Meu primeiro encontro com o direito, eu estava fazendo o estágio do bacharelado em teologia numa casa de recuperação de alcoólatras e drogados. O meu superior hierárquico, ele era presbítero. Né? Presbítero, em algumas denominações, se chama bispo. Ele era ou ancião, dependendo da localidade. Mas nessa que eu estava, ele era presbítero. Ele era o secretário-geral da denominação, uma grande igreja, tinham 20 municípios que eles administravam. E eu me reportei a ele, me pediu um relatório, eu fiz o relatório para ele. Fiz o relatório de estágio e assinei. Passado alguns dias, eu me encontrei com ele, e ele estava com o meu relatório, ele leu o relatório e disse, Jeremias, sabe de uma coisa? Você tem que estudar direito. Eu disse assim, mas por quê? Mas olha o teu relatório é mais uma descrição jurídica do que um parecer teológico. E eu disse, tá bom, então. Aí aquilo ali ficou gravado no meu coração, né? Eu digo, será que eu teria condição mesmo de estudar direito? Bom, agora imagine se eu encontrei dificuldade para pagar o curso de teologia. Vocês imaginem para pagar um curso de direito. Quem vem de família pobre não se forma em direito, não se forma em teologia. São raríssimas pessoas no Brasil, na nossa realidade brasileira, que vieram de família pobre, humilde, que se formaram em direito ou medicina. Não é difícil,
mas é raro isso, porque as pessoas não conseguem. Uma pessoa para estudar direito ou medicina tem que ser, no mínimo, de classe média, né, para conseguir pagar os estudos, se bancar na faculdade. Bom, mas eu fiquei pensando nessa condição que ele me colocou e disse assim, eu preciso de uma profissão, só a teologia não é importante, eu preciso ter um trabalho, eu preciso casar, construir uma família, eu vou precisar de uma profissão, e direito seria ideal, já que eu estou me identificando com o direito, segundo o meu superior aqui. Mas como estudar direito? Né? Então, uma certa ocasião, um amigo me disse, Jeremias, olha só, abriu as inscrições para o Enem, por que você não faz a prova do Enem e não tenta uma bolsa para direito, já que é teu sonho estudar direito? E eu aceitei a proposta dele, ele me ajudou na inscrição, não tinha nem conhecimento disso, nem sabia o que era Enem na época. Né? E bem no início, quando surgiu o Enem, fiz a prova do Enem, tirei nota boa e fui aprovado, ganhei uma bolsa 100% para estudar Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no polo ou melhor, na faculdade mesmo de Curitiba, né? Então, nós ganhamos a bolsa, foi um privilégio, nós estudamos 5 anos e me formei em Direito, né? Foi muita batalha, mas eu nós imagino. conquistamos. 5 anos, todo dia e noite, até no sábado tinha que estudar, né? Então, sim, os meus conselhos agora, minhas dicas aos novos estudantes. Então, cursar Direito não vai fazer de você um advogado. Tá? Para você ser advogado, é preciso o exame da ordem, que não é fácil o exame da ordem. Tá? Então, estudar Direito, você não precisa decorar todas as leis que existem. Não, você precisa entender ela, saber localizar, interpretar ela para quem precisa, inclusive para você. Tá? Agora, uma dica para quem quer estudar Direito, você tem que gostar de ler muito. Se para estudar teologia você teve que gostar de ler, imagine estudar Direito. Você tem que ler e muito. Repetindo, ênfase na palavra. A formação do profissional de Direito é uma missão diária, é uma missão constante. Porque assim, agora mesmo, eu sou servidor, né, na Justiça do Trabalho, e a reforma trabalhista mudou um monte dos conceitos que nós tínhamos sobre o direito do trabalho. Então, nós temos que reestudar, nos atualizar, nos reformular novamente. Sim. Então, é uma busca constante. Com certeza, né? Vários pontos foram mudados. Então, se você quer estudar, tem que estar pronto para isso, tá? Exato. Então, o estudo da ciência do direito é um estudo perpétuo. Então, esteja avisado disso. Você quer estudar, estude, é uma ótima área, mas você saiba que você deverá estudar a vida toda. Meu conselho agora aos já formados em direito: somente a prática permite que a teoria jurídica seja aperfeiçoada. Obrigado, senhor Cleberson. Temos mais alguns colegas entrando aqui com a gente. Inclusive, o Maicon brincou com a gente aqui que ele chegou atrasado, né? Mas chegou. O importante é chegar, né? Está aí. Seja bem-vindo. Vamos aproveitar, então, que o senhor é um especialista tanto na área da teologia quanto do direito, e já vamos direto para aquilo que nos interessa, aquilo que nos afeta, está nos afetando nos dias de hoje. Né? Nós estamos vivendo um período de pandemia, e nesse período de pandemia, nós vemos aí a importância da igreja, a importância da religiosidade, a importância da fé, né? Tanto que nossos cursos de teologia e ciências da religião, nós temos disponibilizado as lives e estado em contato direto com os nossos acadêmicos. Fazemos questão de fazermos uma teologia prática, né? Não só na teoria. Dentro da prática da fé, qual a importância da igreja como organismo e como organização, na sua visão, nesses dias de quarentena e de pandemia?
Eu posso responder a pergunta do professor Michael? O professor Michael, ele fez uma pergunta antes de eu Pode. responder. Qual foi sua primeira área de estudo, teologia ou direito? Então, respondendo a pergunta do professor Michael, minha primeira área de estudo foi teologia. Então, meu conselho aos estudantes hoje, né, eu aconselharia o inverso. Você estudar uma área de estudo primeiro, seja lá direito, medicina, odontologia ou qualquer outra área, e depois estudar teologia. Eu fiz o inverso pelo motivo que eu já expliquei. Eu não tinha condição de estudar direto direito e eu tive que esperar o momento adequado para isso. E a teologia foi minha primeira oportunidade. Então, por isso que eu primeiro estudei teologia para depois direito. Respondendo, então, à pergunta do nosso professor especialista Kleberson Schneider, qual a importância da igreja e da religião na pandemia causada pela Covid. Então, vamos observar, há uma diferenciação entre religião e igreja. Então, primeiro vamos falar da religião. Como temos alunos da ciência da religião, todos sabem que a religião tenta ligar o homem com a ciência, é a fé. Se existe fé, vai existir a religião. O homem é um ser espiritual. Tá? Na sua triconomia humana, não vamos entrar em detalhes aqui das ciências, né? Porque alguém vai entender que é dicotomia. Bom, vamos analisar direto o homem como nós entendemos, tá? Sim. Analisando o homem, ele é um ser espiritual, corpo, alma e espírito. Então, se ele é espiritual, ele vai estar sempre em busca do divino. Vai existir um vazio dentro dele, vai estar em busca do divino. Então, a religião entra neste momento para preencher essa necessidade do ser humano do divino. Então, por isso que a religião entra. Então, existem milhares de religiões. Então, falando as religiões, toda religião é importante no momento da pandemia para quê? Para fortalecer a fé dos seus seguidores, os seus membros, os seus adeptos, né? Estou falando da religião, porque aqui eu estou englobando todas, né? Todas as religiões, Sim. não só o cristianismo, mas como o islamismo, o hinduísmo, todas as religiões neste momento que têm seus adeptos, a importância dela neste momento é auxiliar no fortalecimento da fé dos seus seguidores. Agora vamos falar em termos teológicos agora. A importância da igreja. Nós entramos numa religião específica, agora, cristianismo. Então, a igreja, vamos falar dela primeiro como organismo e depois como organização. A igreja como organismo é a igreja de Cristo. Essa igreja, ela tem uma incumbência declarada nas escrituras sagradas, que é socorrer os órfãos, viúvas e necessitados nas suas tribulações. Inclusive estrangeiros entram aqui. Então, esse é o papel da igreja organismo, socorrer essas pessoas. Porque em momento de pandemia, as pessoas entram no desespero, É verdade. muitos entram em depressão, enfim, são várias circunstâncias que as pessoas vão sofrer. Desemprego, necessidade de alimentação e tantas outras coisas, não tem dinheiro para pagar água, luz. Então, a igreja, como organismo, vai o quê? Vai orar, vai interceder, vai entrar em batalha espiritual para fortalecer a fé de todos os seus seguidores. E essa igreja, como organismo, tem que socorrer todos aqueles que estão padecendo necessidade, inclusive os idosos, né? Os idosos, as pessoas da faixa de risco. Um exemplo prático, você que é saudável e alguém lá na sua comunidade eclesiástica pertence ao grupo de risco, como que você vai socorrer ele lá? Vai lá no mercado para ele, vai na farmácia para ele, não deixa É ele se verdade. expor. É uma coisa tão simples, mas É, você, né? como organismo, vai estar ajudando a sua comunidade. A igreja Sim. como organização. Organização, nós entramos na questão do direito, questão jurídica. Tá? É Sim. uma pessoa jurídica agora. Tá? Então, igreja, organização, é uma pessoa jurídica. O que ela deve fazer? Ela deve dar apoio espiritual a quem procurar, seja por telefone, atendimento telepresencial, atendimento remoto ou atendimento presencial. Essa igreja deve dar apoio espiritual a quem procurar, seja da sua igreja ou não seja, terá que dar apoio. Outra coisa, orientar os seus membros com relação às medidas de prevenção à Covid.
Isso é indispensável, né? A igreja tem um poder de fazer isso. Então, usar suas mídias, suas redes sociais para fazer isso. E, além disso, a igreja organização deve também obedecer às normas públicas estabelecidas pelas nossas autoridades, seja locais, estaduais ou federais. Isso é importantíssimo a igreja, como organização, fazer. Não pode descumprir isso. Aí que é o X da questão, né, doutor Jeremias? Que agora nós vamos entrar numa outra área que o senhor também tem um vasto conhecimento, o senhor domina na área do direito, quanto aos decretos. Nós tivemos alguns decretos governamentais, tanto a nível estadual e municipal, por conta da pandemia, limitando primeiramente foram fechadas as igrejas. Isso já gostaria que o senhor, em seguida, comente se a justiça tem o poder de fechar as igrejas e, com o passar do tempo, foi flexibilizado, né, para a abertura dos templos, para fazer os cultos com a limitação de 30% da capacidade, né? Então, esses decretos que estão em vigência, eu tenho um desdobramento dessa pergunta, mais à frente quero lhe fazer outra pergunta, mas a inicial é se o governo em si, se um decreto tem o poder, esse poder constitucional de fechar as portas das igrejas, né? E a consequência disso, se ele tem esse poder, se o senhor não vê a liberdade de culto e a liberdade em si ameaçada. É uma questão interessante, a questão da... Observamos que, vamos analisar aqui em termos específicos, vamos começar, em termos gerais, nós temos uma lei federal, né? Todos sabem a hierarquia das leis, temos pessoas jurídicas aqui, mas a Constituição está acima de todas a hierarquia das leis. Depois nós temos as leis complementares, leis ordinárias, temos medidas provisórias, decretos, resoluções, assim sucessivamente, né? Então, a lei federal está lá em cima. Nós temos a lei 13.979, que foi publicada em 6 de fevereiro de 2020, ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Entre muitas medidas, essa lei trata que o Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nessa lei. Então, observamos que temos uma lei federal, e aí temos o Ministério da Saúde, ele editou algumas portarias, como, por exemplo, teve a portaria interministerial número 5, de 17 de março, depois ela foi revogada pela portaria número 9, e assim sucessivamente. E nós temos o decreto estadual, que é o decreto 525, número 525, e ele fala, então, sobre os cultos religiosos. Primeiramente, Sim. nós vemos que os cultos foram suspensos, certo? Ficou um termo de 30 dias. Por exemplo, no estado do Paraná, ainda estão suspensos os cultos, mas no estado de Santa Catarina, a partir do dia 21 de abril, eles voltaram a funcionar. Então, nós temos esse decreto, ele regulamenta, o decreto do governador do estado, regulamenta a questão dos cultos e os eventos das reuniões. Mas, mais especificamente, quem vai tratar sobre isso é a portaria 254 de 20 de abril de 2020. Então, observe, olha só, como é um estado de exceção, nós estamos vivendo neste momento, um estado de exceção. Sim. O objetivo do governo é o quê? Não é impedir o culto, o direito de culto, o direito religioso, mas unicamente tentar amenizar aquela curva pandêmica, né? O crescimento
elevado rapidamente para não entrar no colapso da saúde. Esse objetivo não é privar as pessoas do culto, aí que as pessoas não podem confundir, porque nós continuamos cultuando. Eu mesmo, eu estou em casa há 72 dias, eu estou cultuando em casa. Eu fundei um grupo de WhatsApp chamado Igreja Virtual, e eu estou cultuando em casa, eu cultuo em casa com as demais igrejas que têm o culto virtual, assisto live das igrejas, e estou aqui há 72 dias e estou firme na fé. Tá? Então, Sim. observe, nós temos a Constituição nos garante a liberdade de culto. Quando o poder público, neste caso, ele cancela os cultos por um determinado período de tempo, ele não está ferindo a liberdade de culto. Tá? Ele está apenas protegendo a própria comunidade eclesiástica, a própria fé, porque olha só, se ele deixar que os cultos estejam lá, as igrejas lotadas como era, chega uma pessoa infectada lá, vai contaminar todo mundo, amanhã toda a igreja morreu, e aí a culpa de quem? A culpa é do governo que deixou os cultos lá, você percebe? Então, é um estabelecimento da ordem pública. Por quê? Porque neste momento a vida, a preservação da vida é mais importante do que a nossa liberdade religiosa. Retirar a liberdade religiosa e dizer assim, ó, você não pode cultuar, você não vai cultuar em casa, você não vai cultuar na live, você não vai cultuar em nada. Aqui no Brasil está proibido o culto. E isso sim é tirar a nossa liberdade religiosa. Aí contraria a Constituição. Mas da forma como está, não está protegendo, a nossa liberdade de culto continua. Obrigado. Acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Porque até no início da pandemia, quando os decretos começaram a serem editados, né? Houve assim um bochicho que as igrejas iriam todas fechadas, a liberdade de culto estava se esvaindo. Então é interessante o senhor trazer o parecer jurídico, esse entendimento, para que todos possam compreender o que está sendo algo maior por trás, que é salvaguardar a vida. A vida é o mais importante, né? E especificamente sobre esses decretos, né? Sobre os decretos, a capa mínima de 30% para serem feitos os cultos. Em caso de uma desobediência, um não cumprimento dessa norma, assim, quais as penalidades que tanto a igreja como instituição, né, estaria sujeita, o pastor local da congregação, aonde vou citar aqui um exemplo aleatório. Alguém bateu a fiscalização lá na igreja, alguém estava sem máscara. Então, o que é que qual a penalidade que a igreja pode sofrer? O pastor dessa igreja e o membro da igreja que for pego sem a máscara, né? Então, quais as penalidades? Muito bem, vamos tratar. Bom, como nós estamos em Chapecó, vamos analisar rapidamente. Ó. Nós temos o decreto do prefeito municipal, número 38.847, de 8 de maio de 2020. Esse decreto diz que o descumprimento dessa norma, por exemplo, não uso de máscara, constituiria infração sanitária nos termos da Lei 6.320 de 1983. Observe que essa lei também é tratada no decreto estadual aqui do estado de Santa Catarina, que foi emitido, que entrou em vigor, melhor dizendo, em 20 de abril de 2020, pelo secretário de Estado da Saúde. Então, ele também fala lá, no artigo 7º, ele diz assim, o não cumprimento dos regramentos dispostos nessa portaria implicará em abertura de processo administrativo sanitário, e ele faz referência novamente à Lei 6.320 de 1983. Vale lembrar aqui que existe um projeto de lei, ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ele está agora em análise pelo Senado Federal. Nesse projeto de lei, o projeto estabelece que a multa para quem não usar máscara ou descumprir qualquer norma sanitária será de R$300 e na reincidência será de R$600.
Hoje ainda não, sabe? Porque aqui no estado de Santa Catarina vai se aplicar a portaria, vai se aplicar essa portaria 254 aqui do estado de Santa Catarina, que remete a essa lei, tá? E essa lei, ela estabelece, é uma lei ordinária, estabelece que as infrações de natureza sanitária serão apuradas em processo administrativo próprio. Então, vai ter um processo administrativo e lá vai ser analisada se as circunstâncias dessa infração é leve, grave ou gravíssima. Não posso dizer aqui agora que é só a autoridade competente que vai analisar de acordo com o ilícito praticado lá pelo membro da igreja ou pela igreja, né? Sim. E então, as penalidades hoje é advertência e multa, tá? Pode haver também uma interdição do estabelecimento da igreja, um cancelamento de autorização para funcionamento ou cancelamento até mesmo de alvará do estabelecimento. Claro que isso se aplica também a empresas, né? Mas para a igreja, basicamente, são esses incisos. Está no artigo 58 da Lei 6.320. Olha só, as penalidades, se for leve, ela varia hoje no estado de Santa Catarina de R$ 84,00 a R$ 420,00. Se for infração grave, de R$ 421,00 a R$ 840,00. E se for infração gravíssima, de R$ 841,00 até R$ 3.362,00. Então, observe que hoje essa seria uma punição. Então, assim, a punição ela é individual para cada membro. Cada membro que descumprir, não usar máscara lá na igreja, ou gel, né? Em especial hoje é a máscara, né? Ele pode ser responsável por processo administrativo. Claro que alguém tem que denunciar, ou a autoridade sanitária, ou a autoridade da segurança pública deve estar ali, chegar no momento da fiscalização e for pega essa pessoa. Então, cada pessoa que tiver sem máscara, ela vai responder o processo administrativo e daí ser condenado, ele vai receber a multa, vai receber qualquer uma dessas penalidades. O estabelecimento da igreja também, olha só, se tiver vários membros lá, não foi observado a norma, o estabelecimento vai responder no processo administrativo também, porque ele seria o essencial de cobrar a exigência, cumprimento da norma do decreto estadual da saúde ali durante o culto. Com certeza. A nossa live de hoje, o nosso bate-papo, né, ela está servindo para elucidar muitas coisas, que é utilidade pública. Depois pode recortar esse vídeo, mandar nos grupos, né, doutor Jeremias? Mandar para os pastores, para os líderes, né, para os irmãos da igreja, e compartilha esse vídeo, a utilidade pública. Muitas pessoas não sabem dessas penalidades, só sabem que são obrigadas a utilizar a máscara para que possa participar do culto, né? Mas não sabem dessas penalidades. Então, a penalidade pode ir, como o senhor bem explicou, de um processo administrativo até, se ela for considerada gravíssima, até 3 mil e tantos reais, né? Então, é bom a gente elucidar isso para os nossos amigos que aqui estão acompanhando. Nós estamos já quase no finalzinho da nossa live, doutor Jeremias. E chegou mais uma pergunta aqui de um colega, amigo nosso, vou colocar na tela, se o senhor puder respondê-la. Se o senhor consegue enxergar a pergunta, pode respondê-la? Sim, podemos. Sim. Podemos responder. Então, a pergunta dele, ele está aqui na tela, né? Como se portar na sala de aula e na escola em geral, dando seu testemunho de fé e vida, não sendo proselitista? Essa é a pergunta. Então, boa noite, Vanderlei. Obrigado por sua participação. Muito relevante a sua pergunta. Bom, a nossa fé, ela pode ser expressa de muitas maneiras. Antigamente,
quem tinha fé gostava de colocar, como diz na expressão simples, na gíria, goela abaixo, né, na vida das pessoas. Hoje a fé não, a gente sabe que as pessoas têm o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de forma que nós temos milhares de religiões. Bom, e nós temos que respeitar a fé escolhida por cada pessoa. Assim como eu respeito a fé dos outros devem respeitar a minha fé. Então, existem várias maneiras da pessoa se portar na escola. Uma sem intenção de proselitismo. Por exemplo, o testemunho da sua vida vivida na escola. Um exemplo, vai ser um excelente professor, vai tratar todos os demais professores, nunca vai ter reclamação para o diretor, uma pessoa cheia de amor, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de felicidade, vai tratar os alunos na medida que eles merecem, vai saber relevar os alunos, vai sempre fazer menção ao nome de Deus, por exemplo, ele vai sempre demonstrar que ele crê em Deus com seus atos, com suas atitudes, com a sua ação. E ele não está interessado em proselitismo, ou seja, em converter as pessoas à sua fé. Não, ele está simplesmente dizendo, olha, eu sou diferente, porque eu tenho algo diferente em mim, eu tenho uma fé que me fez mudar o meu convívio, me fez ser feliz, me fez amar as pessoas, me fez perdoar as pessoas, me fez ser relevante com as pessoas, me fez ser diferente. Isso é uma forma de demonstrar a fé. E quando for perguntado, não negue a fé, diga que você é cristão, que você presta a qualquer religião, o seu culto, né? É assim, tá? Você não vai ofender ninguém. E se alguém disser assim para você, eu não gosto da tua religião, não gosto da tua fé, aceite isso, é a posição daquela pessoa. Mas não mude sua fé porque os outros acham. Tá? Seja o que você é. E pronto, é assim, a forma simples. Com certeza. Com certeza, nós trabalhamos isso, inclusive, nos nossos cursos aqui da Uninter, quanto a ética em sala de aula, sem o proselitismo religioso, né? Mas também, como bem o doutor falou, sem negar a fé. Né? Não precisamos levantar bandeiras com proselitismo em sala de aula, mas também nós temos a nossa liberdade, né, de professarmos a nossa fé. Doutor Jeremias, estamos chegando ao final da nossa live. Por mim, nós continuávamos aqui mais 2 horas conversando, mas estamos finalizando o nosso tempo. Desde já, nós agradecemos muito a sua presença, esperamos tê-lo aqui conosco novamente numa próxima data. Eu creio que as suas explicações foram bem didáticas, deu para nós, os alunos, compreenderem tanto da área teológica, a parte da igreja, da Bíblia, tanto na área do direito, em que nós temos a satisfação de tê-lo como um PhD em Bíblia, reconhecidamente um doutor nas Escrituras Sagradas, e também na área do direito. Nós queremos lhe agradecer muito a sua presença aqui. Inclusive, o senhor é nosso colega da Uninter, né? Está cursando uma especialização conosco, né? Queríamos lhe agradecer. Muito obrigado, doutor Jeremias. Muito obrigado. Meu agradecimento ao professor especialista Kleberson, meus agradecimentos à professora Giane Ripoli e aos demais professores, aos alunos, aos acadêmicos e a todos aqueles que participaram. Eu tive promessa de pastores, teólogos, inclusive advogados que iriam assistir à palestra, inclusive colegas de trabalho lá do tribunal me prometeram que ia assistir à palestra. Então, meus agradecimentos, meu abraço a todos. Obrigado pela oportunidade de estar presente nesta renomada instituição de ensino. Tenho a honra de estudar convosco, estou fazendo mais um curso, que é pós-graduação, especialização em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. E tenho aprendido muito nessa instituição de ensino. Obrigado. Muito obrigado, nós somos gratos à tua presença e também a todos que estão conosco até agora nessa live. Pedimos a você que curta, compartilhe, comente com seus amigos. Você viu, essa live, além de interativa, didática, ela também é de utilidade pública. Você que ainda não é nosso aluno Uninter, vem ser aluno Uninter, vem fazer parte da família Uninter. Estamos aqui na Guaporé 74D.
Esperamos por você. Esse tempo de pandemia vai passar e nós iremos logo na frente cantar o hino da vitória. Que Deus abençoe sua vida, desejando o melhor de Deus para a sua vida. Até mais.